Olá, meu nome é Elton Vieira, sou professor do campus Olinda do IFPE. Hoje nós vamos continuar a falar sobre o Canvas de modelagem de negócio. Já passamos por 4 áreas do Canvas: perfil de cliente, mapa de valor, canais de comunicação ou distribuição e relacionamento com o cliente. Hoje a gente vai falar sobre fontes de receita. Essa área do Canvas, ela por muitos é considerada a parte mais importante, porque é como a gente vai, é a nossa estratégia de como a gente vai ganhar dinheiro com o nosso negócio. Mas antes da gente falar sobre como ganhar dinheiro, a gente tem que entender que a forma de negócios está mudando nesse tanto por causa desse período de pandemia, quanto pelas mudanças tecnológicas que vem acontecendo. Então, a parte de troca financeira, ela se beneficia bastante com o desenvolvimento da tecnologia, mas também está surgindo outras estratégias de troca e de organização social em relação a esse ponto específico, né, de vendas e faturamento. Então a gente vai discutir um pouco sobre isso na aula de hoje e falar sobre algumas estratégias para você aplicar o seu negócio e ver qual é que se encaixa mais. Saber que preço cobrar pelo seu produto ou serviço é um ponto crucial para o sucesso do seu negócio. Se o seu negócio tem vários segmentos de clientes diferentes, é necessário que se pense que cada um desses segmentos tem suas características de sociais, econômicas. Então, quer dizer que cada um desses segmentos precisa de uma estratégia diferente para que você faça com que ele pague pelo seu serviço ou pelo seu produto. Por isso que é tão importante a gente definir o segmento do cliente logo no início, porque aí a gente já tem informações o suficiente para propor a esse cliente a melhor forma de pagamento e assim gerar receita para o nosso negócio. Antes da gente entender como a gente pode precificar o nosso produto ou o nosso serviço, a gente tem que entender que existem formas diferentes de pagamento. E essas formas diferentes de pagamento podem influenciar bastante no modo como você enxerga o seu negócio. Então, vamos começar a falar sobre essas formas de pagamento. A primeira forma de pagamento é a mais tradicional de todas, é o que a gente chama de pagamento único, que é basicamente você vai comprar um produto ou vai, sei lá, contratar um serviço e aí você paga apenas uma única vez esse produto e leva esse produto para casa ou, sei lá, come aquele produto. Independente disso, você só faz esse pagamento uma vez. É a forma mais tradicional que existe. Lojas de roupas, a maioria delas funciona dessa forma, né? Você vai lá, escolhe uma roupa, vai pagar a roupa uma vez só, leva a roupa para casa para vestir e utilizar daquele produto. No supermercado, você vai comprar algum produto, um sabão em pó, um biscoito, um sorvete, você paga apenas uma vez esse produto, leva esse produto para casa e consome ele da forma que você quiser. Como eu disse, a maioria dos produtos hoje em dia, na verdade, a maioria dos negócios hoje em dia trabalha com essa lógica de pagamento único. Mas vê só, dividir uma compra no cartão não quer dizer que que isso deixa de ser um pagamento único, porque você só vai pagar aquele produto uma vez, tá? Você está pagando, está dividindo o preço dele de acordo com o tempo, mas você só vai pagar aquele produto uma vez. Só vai comprar uma geladeira. Uma geladeira é um produto caro que não se compra de uma vez só, não se paga de uma vez só, a maioria das vezes. Então você divide aquele pagamento em pequenas quantias, mas mesmo assim, por mais que você faça pagamentos recorrentes, aquele preço daquela geladeira, ela vai ser, quando
der o preço completo, né, daquele produto, você para de pagar e passa a ser, de fato, dono daquele produto, daquele serviço que você contratou. Não confunda. Por mais que você torne o produto sendo pago a prazo, no decorrer dos meses, das semanas, ainda assim é pagamento único. E a outra forma de pagamento é agora a renda recorrente. A renda recorrente ela acontece quando você dispõe de um produto ou um serviço no qual você tem que adquirir esse produto num tempo indeterminado e você paga uma mensalidade ou uma quantia em determinado período de tempo separado, né, por um determinado período de tempo, até que você não queira mais consumir aquele produto. É o que acontece, por exemplo, com o Netflix. O Netflix ele tem a sua estratégia de receita através da renda recorrente. Você não paga o Netflix uma vez só e fica dono da assinatura. Você todo mês tem que pagar uma mensalidade e geralmente quando a gente fala de renda recorrente, o período de tempo estipulado é mensal, né? Então, você todo mês paga uma certa quantia e aí você vai adquirir o direito de usufruir daquele serviço. Produtos digitais, a maioria deles, hoje em dia, ele tem essa estratégia de fontes de receita, do pagamento recorrente. A maioria dos softwares, a maioria dos sites, a maioria dos produtos digitais, hoje em dia tem essa particularidade. Mas também tem algumas áreas do mercado mais tradicional que estão migrando para esse tipo de estratégia. Lembra que eu falei que a gente tem o pagamento único na maioria dos negócios, mas a gente pode ir começar a adaptar esse nosso sistema para que ele passe a ter uma renda recorrente. Por exemplo, o mercado de café. Antigamente, a gente só tinha a opção de ir no supermercado, numa venda, comprar o café e fazer esse café, trazer, pagar uma vez só, né, e trazer esse café para casa. Mas com uma mudança de estratégia que começou, claro, fora do Brasil, mas chegou aqui bem rápido, as caixas de café que você pode receber e contratar uma assinatura, né, que para todo mês você receber um pote de café, sei lá, uma caixa com um monte de tipos de café diferente, para que você possa utilizar ele no dia a dia. Então, a lógica eu tenho um pagamento recorrente, pode ser, como eu disse, mensal, semestral, anual, mas a partir desse pagamento eu vou recebendo mensalmente aquele produto em casa, ou sei lá, vou pegar em algum lugar. O que importa é que você não está fazendo um pagamento único, de eu ir lá pegar o café e ir embora. Não, eu contrato um serviço que vai me entregar o café em casa, selecionado com alguns benefícios, claro, depende do mapa de valor, a proposta de valor do negócio, mas essas benefícios elas vão me fazer que eu adquira esse serviço e esse produto eu vou pagando recorrente essa assinatura no decorrer dos meses, no decorrer do tempo. Isso acontece, claro, a gente vê bastante no mercado de café, mas está acontecendo com a maioria dos negócios hoje em dia. Existem esses planos de assinatura, eles estão atacando em todas as áreas, né? Eu já vi hortifrutis fazendo isso, brinquedos, outros tipos de produtos mais da área mais tradicional, mas que hoje em dia eles estão migrando para essa nova fase, nova estratégia de pagamento de renda recorrente. Essa renda recorrente, ela tem algumas características que é importante, né? Quando você adquire essa possibilidade de fazer essa assinatura, a sua fonte de receita por um período de tempo está assegurado. No pagamento único, imagina, você tem que ir fazer o esforço de vender um produto e depois você vai ter que fazer, para no próximo mês você ter que fazer esse mesmo esforço para vender o produto novamente. Com esse plano de assinatura,
a gente tem um pouco mais de segurança que essa renda ela vai é, percorrer mais um tempo, né? Então, você faz uma assinatura com tempo único de 2 meses, ou quer dizer, 6 meses a um ano, então você tem a segurança de que durante 6 meses ou durante um ano você vai ter aquela renda certa. E isso faz total diferença para um negócio que quer se manter e quer ter essa solidez para subsistir nesse mercado que a gente está hoje. Então, a gente tem essas duas estratégias de geração de receita. Cada negócio que vocês estão trabalhando em casa, né, vai se adaptar a cada uma delas. Alguns dos negócios vão fazer com que esse pagamento seja único, alguns negócios vão fazer com que esse pagamento seja recorrente. É legal pensar que estratégia seria mais interessante, mas como seria se eu mudasse a estratégia que mais se encaixa no seu produto, né? Como seria um tipo de negócio onde tradicionalmente era um pagamento único e agora vai ser um pagamento recorrente? Ou como eu faria com que um negócio que no seu melhor forma, né, na forma mais comum, ela é um pagamento recorrente, como é que eu poderia transformá-lo em pagamento único? Esse tipo de pensamento ajuda a gente a entender ou a gerar novas possibilidades para o nosso negócio. Falamos da estratégia de fontes de receita, agora vamos começar a conversar sobre modos de gerar essa receita. As estratégias, elas servem para você trabalhar, escolher a melhor forma, mas quais são os modos? Como é que a gente pode adaptar o nosso negócio para que ela possa gerar essa receita? Então, a gente tem alguns tipos de modos, né, como é demonstrado no livro, né, Business Model Generation, que a gente colocou como bibliografia básica desse curso. E ele no livro mostra algumas modos de receita e a gente vai conversar sobre cada uma delas agora. O primeiro modo é o que a gente chama de venda de recursos, que basicamente acontece quando o nosso negócio ele trabalha com venda de produtos e alguns serviços também funcionam dessa forma. Que é a forma tradicional, na verdade, de fazer negócio, né? Que você tem um produto no qual você gasta recursos seus próprios para montar aquele produto e a partir daí você vende para um cliente cobrando o preço relativo ao total de recursos que você utilizou mais algum lucro, e essa venda ela se dá através de pagamento único ou pagamento de receita, mas o importante é que esse recurso você entrega para que o cliente ele possa usufruir e não vai receber de volta esse produto, né? Uma vez só, você pega esses recursos, entrega para o cliente e agora o cliente é dono desses recursos, né? Desse produto que é feito a partir dos recursos que você vendeu. E como exemplo, claro, a gente pode trabalhar com a maioria dos mercados tradicionais hoje em dia. Se você vai numa concessionária de carro, você compra um carro, esse carro, a concessionária, né, ou a fábrica que vendeu o carro, ele teve que gastar recursos para montar, tanto recursos materiais como imateriais, mas mesmo assim recursos, e entregou para o cliente. E o cliente agora passa a ser dono desse produto e não a concessionária. Isso é venda de recursos. Isso acontece, como eu disse, nos mercados mais tradicionais, supermercados, livrarias. Livrarias é basicamente a propriedade intelectual do autor, mas que ao vender aquele produto, o cliente passa a ser dono dele. Claro, não na propriedade intelectual, né, mas daquele produto para ele consumir, e o livro ele não vai voltar a ser dono, né? Que é a diferença basicamente entre uma biblioteca e uma livraria, é que uma vez que na livraria o livro sai do espaço físico, aquela livraria passa a ser dono, deixa de ser dono daquele produto. Então essa é a venda de recursos. Outro modo de gerar receita é a taxa de uso. Taxa de uso ela acontece, na maioria das vezes, com serviços, que é quando a gente vai prestar um serviço e aí a gente cobra uma taxa
para aquele serviço, né, para prestar aquele serviço, e a partir do pagamento desta taxa, a gente vai e faz o serviço uma vez. Claro, esse pagamento ela pode se tornar recorrente a partir do momento em que você tem que fazer aquele serviço várias vezes, no decorrer de um tempo, e você, cada vez que você vai prestar aquele serviço, você recebe uma taxa. A gente vai ver uma diferença, né, entre taxa de serviço, taxa de uso, na verdade, e taxa de assinatura. Porém, na maioria das vezes a gente fala de taxa de uso quando a gente quer fazer essa contratação de serviço uma única vez ou em períodos que não estão bem determinados, decorrer com o tempo. Por exemplo, se a gente quer alugar um apartamento de um hotel porque a gente está de férias. O que a gente está fazendo, na verdade, o hotel ele trabalha com taxa de uso, ou seja, ele vai disponibilizar o serviço do hotel, que é um cômodo, né, um quarto com todas as suas características importantes que ele colocou lá no plano de negócios, né, na proposta de valor, e o cliente vai pagar uma taxa, a diária, né, que vai fazer com que ele tenha a oportunidade de usufruir daquele espaço. E como não acontece muitas vezes, recorrente, né, na maioria das vezes, uma vez só que você vai e utiliza aquele serviço. Outro exemplo, bem mais próximo de todo mundo, são os Correios. Né? Os Correios eles trabalham com taxa de uso. Eles propõem um serviço, que é de entregar uma encomenda de um ponto A, enviado de um ponto A para chegar no ponto B, e toda vez que a gente for requerer o serviço dos Correios, a gente paga uma taxa de uso para isso, né? Dependendo, né, do tipo de pacote que você está enviando e da velocidade que você queira que seja entregue. Essa taxa de uso, como eu disse, ela é bem interessante para que você coloque dentro da sua estratégia de negócios baseado em serviço. Diferente da taxa de uso, a gente tem a taxa de assinatura. A taxa de assinatura, apesar de ter as características bem próximas da taxa de uso, ele possui uma regularidade de pagamento no decorrer do tempo. Né? Isso aconteceu com o Netflix, já falei para vocês sobre isso nesse exemplo, mas acontece com a maioria dos produtos que existem essa assinatura anual ou por determinado período de tempo, e aí você usufrui daquele serviço, daquele produto. Eu digo produto porque a gente já falou sobre as taxas de assinatura de box, de café, de brinquedos, de qualquer outro tipo de produto, mas os meios digitais eles oferecem bastante esse tipo de exemplo. A gente falou na Netflix, mas também existe Spotify, existem jogos de videogame que a gente pode usar como exemplo de taxas de assinatura. E como eu falei para vocês, essa taxa de assinatura ela garante para você uma renda por um determinado período de tempo seguro de que isso vai acontecer. Serviços também pode ser utilizado como exemplo de taxa de assinatura, né, como academias. Hoje em dia, a maioria das academias, elas fazem o seu estratégia de negócio, né, de fonte de receita, é baseada na renda recorrente a partir de taxa de assinatura. Você tem um período mínimo para que você utilize aquele serviço, né? Na maioria dos casos são de 1 ano ou 6 meses, né? Você faz aquele pagamento, né? Aquela assinatura para que você possa utilizar naquele período o seu produto, ou quer dizer, utilizar naquele período o serviço da academia a partir desse pagamento recorrente. Essa é a diferença, basicamente, né, entre taxa de uso e taxa de assinatura. Outro modo de gerar receita é o empréstimo, que basicamente é quando o dono do negócio possui um produto ou um serviço e um cliente que não possui aquele produto ou aquele serviço, ele paga uma taxa para pegar emprestado aquele produto ou aquele serviço. Basicamente é o que acontece numa empresa de aluguel de carro. Na empresa de aluguel de carro, o negócio ele possui um monte de carro, o cliente ele vai querer usar, mas não possui um carro, e aí ele paga uma taxa para locar aquele carro durante um período de tempo, e aí
o pagamento se dá a partir da devolução daquele produto ou daquele carro, no exemplo, e o pagamento se dá a partir do tempo que ele utilizou aquele serviço, né, de empréstimo. Aluguéis de casas também podem ser considerados um empréstimo, né? Basicamente, eu estou contratando o serviço de uma casa que é colocar um teto sobre a minha cabeça. E existem tipos de negócios que se beneficiam bastante desse modo de gerar receita. Claro, cada um vai se adaptar melhor a algum tipo. Um dos métodos mais legais para gerar receita é o que a gente chama de licenciamento, que basicamente trabalha com propriedade intelectual. É o que acontece, por exemplo, com a Turma da Mônica. O Maurício de Souza, ele tem a propriedade intelectual da Turma da Mônica, que é personagens e uma história completa de um mundo que ele inventou, mas que a partir do momento que ele tem essa propriedade intelectual, ele pode vender os direitos de uso daquela imagem para outros tipos de negócio utilizarem esses personagens. É bem legal porque você pode ver os personagens da Turma da Mônica sendo utilizados em comerciais de biscoito, de jogos, até do governo. Você tem eles estampados em todos os tipos de produtos, desde fraldas a roupas, a comida. E a partir desse momento, você vendendo essa propriedade, o uso dessa imagem, né, mantendo essa propriedade intelectual, você gera essa receita a partir desse pagamento, né? Porque cada uma dessas áreas de produto, né, que utilizaram essa imagem tem que pagar uma determinada quantia para o dono da propriedade intelectual. Quando a gente fala de economia criativa, a base da economia criativa é a propriedade intelectual. Então, é bem interessante que a gente fale sobre essa relação, né, de licenciamento. O licenciamento também acontece de outras formas. Por exemplo, no meio digital, a gente tem o Office, né, que é um produto da Microsoft, mas que ela é licenciada para ser utilizada por outros sistemas operacionais. Então, você tem o Android ou você tem o iOS, que não são softwares da Microsoft, né, são de outras empresas, mas que para usar as ferramentas do Office, ele tem que pagar o licenciamento, essas empresas têm que pagar o licenciamento, que não deve ser barato, para utilizar esses softwares nos seus sistemas operacionais. Esse é outro tipo de licenciamento. Então, basicamente, artistas, ilustradores, grande parte dos designers que possuem propriedades intelectuais, ele utiliza o licenciamento como modo de gerar receita. E outra forma bastante atual de gerar receita é o que a gente chama de taxa de corretagem. A taxa de corretagem é quando você tem um serviço e basicamente o seu negócio está no meio desse serviço, onde essa prestação ela acontece. Exemplo, a Uber ela tem uma forma de negócio bem característica, que é ligar motoristas a passageiros, né? O Uber ele está no meio do caminho, ou seja, é ele que faz essa ligação, porque quem precisa do serviço é o cliente e quem está prestando o serviço é o motorista. O sistema do Uber ele faz essa ligação e o pagamento, quando acontece, ele acontece do cliente para o motorista, mas a Uber, por fazer essa ligação, ela tem uma pequena taxa, ou no caso da Uber, uma grande taxa, que ela separa desse pagamento para ela mesma. Isso é o que a gente chama de taxa de corretagem. A maioria dos negócios que trabalham com essa ligação de ponta a ponta e ela trabalha no meio, ela funciona dessa forma. Por exemplo, Mercado Livre, da mesma forma. O PagSeguro, da mesma forma. Plataformas de financiamento coletivo funcionam da mesma forma. Até o banco ele funciona dessa forma, né? Porque basicamente, por mais que seja uma taxa, essa corretagem, ela não
ela não funcione tão claramente, mas ainda assim o banco ela paga, ela recebe alguns centavos quando você faz uma transferência da sua conta para a conta de outra pessoa. Então, essa taxa de corretagem, ela é uma característica de geração de renda muito importante hoje em dia, né? Utilizada pela maioria dos aplicativos que se prestam a um serviço. E para finalizar, a gente tem como modo de gerar receita anúncios. Esses anúncios eles podem ser gerados na maioria dos produtos hoje em dia, né? Principalmente no meio digital. Um dos exemplos bem claros de como os anúncios eles são a receita principal é o YouTube. O YouTube ele trabalha na base do anúncio. Até os próprios canais de televisão, né? A maioria deles eles trabalham, a fonte de receita deles são os anúncios, né? Os comerciais que são pagos pelo direito de acessar aquele público que o canal ele tem. Então, você pode gerar dentro do seu negócio, claro, de acordo com o seu negócio, alguns tipos de anúncio. Pode ser no meio digital, com esses exemplos que eu já falei, né? Os jornais também eles utilizam o anúncio como uma das fontes de receita. A gente já conversou, né, sobre modos de propostas de valor e de segmentação de cliente, que um jornal ele tem dois tipos de receita, né? A venda única, que é a venda de recursos, né? Que é o papel que é vendido, e também aí ele tem a outra fonte de receita que é os anúncios. E eu posso fazer isso de uma forma até mais, ah, de uma escala menor. Os exemplos que eu posso dar é quando você chega num bar e ele tem aquela geladeira de uma marca exclusiva, é uma geladeira da Coca-Cola. Isso quer dizer que você fez um contrato com a empresa Coca-Cola para que os produtos da Coca-Cola sejam vendidos para você de uma forma mais barata, mas a Coca-Cola tem uma exclusividade sobre aquele espaço. Essas são estratégias que você pode utilizar os anúncios para gerar essa receita. Não funciona para todos os exemplos, claro, de negócios que vocês estão trabalhando, mas se você está no meio digital, é uma forma bastante interessante de você trabalhar uma outra fonte de receita, né? Basicamente, anúncios, apenas alguns negócios ele trabalha como fonte principal, mas na maioria deles ele pode ser uma fonte alternativa de receita, sim. Então agora chegou a sua vez de pensar qual é a melhor estratégia para gerar receita do seu negócio. Se o seu negócio se dá melhor com o pagamento único ou com a renda recorrente. Ou quais são os modos de geração de receita que você acha que se encaixa melhor com o seu negócio. Coloca lá no Canvas, monta ele direitinho, manda para mim. Qualquer dúvida, pergunta no fórum, pergunta no chat. A gente tem que conversar sobre isso, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, não se acanhe em perguntar e entrar em contato comigo, tá? Então a gente se vê na próxima aula e até lá.